Olá, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai ter uma live com a Aline da Fessona para falar sobre o sol nascente aqui em Brasília. Estou até vou chamar a Aline pelo Instagram da Fessona. Sejam bem-vindos. Oi, Oi, Aline! oi, tudo bom? Bom? Como é que tá? Tô bem. E você, como é que estão as coisas? Na correria do nosso jantar solidário que vai acontecer agora na próxima terça, então tá bem Deve corrido estar aqui. na correria. Tá. Eu sei como é que é e eu estou ansiosa para ir. Segunda eu já vou mandar minha foto para confirmar a presença. Ótimo. Toda. E a Aline me conta hoje assim, a gente pensando Brasília, para pensar Brasília e vai ser maravilhoso eu pensar Brasília, pensando o sol nascente, com o que me levou a ir no sol nascente pela primeira vez, que foi a Fessona, justamente no Natal Solidário, que sua mãe falou, não, vamos contribuir com os presentes. E foi quando eu conheci a Fessona. Na época, a sua casa ainda era lá, junto com a Fessona, né? E Era. eu queria só que, antes de tudo, antes da gente falar sobre tudo isso, você se apresentasse pra gente, a Aline. A Aline é uma pessoa que tem uma história de superação por trás muito bacana. Há pouco, né, teve uma superação muito grande. Eu queria que você se apresentasse para todo mundo. Vamos lá. Meu nome é Maria Aline, tô com 34 aninhos, arquiteta e gestora pública. E hoje trabalho como diretora dentro da federação, na Fessona. Tive experiência, trabalhei no GDF durante um tempo, fui coordenadora da administração durante 2 anos, então adquiri bastante experiência. E aí esse ano eu retornei para trabalhar na Fessona, que é a federação da minha mãe, e hoje a gente está atuando com projetos sociais e de empreendedorismo social, que principalmente é o principal foco. Muito legal. Até, né, esse evento que vai ter do G10 mais favela, ele justamente é para contribuir ainda mais para essa capacitação, né? Fazendo, né, vocês iniciaram um curso de gastronomia, né? Bem bacana. Isso, a gente em novembro do ano passado, a gente fez um curso chamado Construindo Oportunidade, visando a questão do Natal, final de ano, para que as mulheres pudessem trabalhar nessa área. E finalizamos ele no começo de dezembro. Foi um curso curto, mas porém muito efetivo. E aí, quando foi em fevereiro, a gente foi fazer o planejamento, o que a gente iria executar durante o ano, e a gente teve esse feedback muito interessante, que das 60 mulheres formadas no curso, 34 já estavam empregadas. Ou estavam empreendendo, ou estavam trabalhando, e aí a gente viu, pô, dá certo. Em menos de 2 meses é uma coisa que dá certo. E aí a gente aproveitou essa pegada para usar essa causa para o nosso primeiro jantar solidário. Legal. É um jantar beneficente. E toda a renda arrecadada nesse jantar vai ser em prol da construção de uma cozinha de uma cozinha industrial. E a nossa meta é formar 1.200 pessoas ao ano no curso de gastronomia, de garçom e de auxiliar de cozinha. E Sol Nascente tem muita gente boa aí para contribuir com o nosso mercado de trabalho, né? E eu queria retornar um pouquinho antes. Primeiro, eu queria que você apresentasse sua mãe para a gente aqui nas redes sociais, essa mulher que está à frente da Fessona, que faz história na parte social. Queria que você apresentasse ela para a gente. Bom, minha mãe ela trabalha dentro de projetos sociais há mais de 20 anos. Há 17 anos atrás, ela assumiu a antiga prefeitura comunitária do Sol Nascente pelo trabalho que ela vinha executando. E aí ela transformou na federação, porque o foco dela nunca foi político, e sim empreendedorismo social. Então ela transformou na federação para que ela pudesse trabalhar com mais tranquilidade, sem ter essa questão política por trás mesmo. E aí, desde o momento que ela assumiu, ela resolveu que não seria uma coisa, só mais uma associação para dar uma cesta básica. Ela fez um empréstimo, ela e as loucuras dela, como sempre,
comprou 5 máquinas de costura e ali ela começou a dar cursos. E aí começou a história da Fessona. Alugou um espaço, mesmo sem recurso, como ela sempre falou, na fé, e aí as coisas foram acontecendo. Hoje a Fessona, ela detém 2 espaços dentro do Sol Nascente. A sede fica no trecho 1 e foi recém-adquirida agora um espaço de 10 mil metros quadrados, onde vai ser construída a cidade digital. E dentro dessa cidade digital, a gente vai ter vários programas de inclusão, vai ter um centro de apoio ao idoso, vai ter uma parte de oficinas voltadas à sustentabilidade, construção de tijolos ecológicos, energia fotovoltaica, vai ter hortas comunitárias, vai ter plantação hortifruti, vai ter criação de peixe. Então, tudo isso é um trabalho de mais de 17 anos sendo formado. Então, minha mãe, ela está à frente disso, ela é uma pessoa extremamente visionária. Eu falo para ela que quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, né? Ela sempre olha para mim quando eu falo que as coisas estão difíceis, estão complicadas, ela já olha para mim e fala assim: estou preparando uma sucessora e não uma herdeira. Então você dá conta, vai lá e se vira. E foi bem a metodologia que quando você conheceu ela. A gente se conheceu num momento muito difícil, que foi quando ela descobriu que ela estava com um problema de saúde, ela teve que se afastar. E o seu pai numa outra situação. E aí foi onde nós duas meninas praticamente tivemos que tocar um empreendimento e deu certo. Como eu tenho mania de brincar, o prédio tá lá de pé, tá todo mundo morando, tá tudo certo. Só para apresentar pessoal, a Aline está contando. Primeiro eu queria comentar uma coisa que a Aline que me chamou a atenção. A gente nasceu no mesmo mês, né, Aline? Isso. Então a gente tem, eu acho, 2 Arianas, não tinha como dar errado, né? Porque a Ariana tem uma coisa que a gente vai lá, pega e faz. Dá sangue da canela. Né? E a gente, naquela época, tinha que fechar um empreendimento habitacional de interesse social, né? E não foi fácil, né, Aline? Não. Não. Mas talvez assim, é muito trabalho por trás, né, de gerar uma habitação de interesse social, né? Na época eu estava na faculdade ainda, então assim, eu sabia como é que fazia um prédio no projeto. Eu sabia como é que precisava, o que faria para colocar ele de pé. Mas aí, quando você vai para outra ponta, porque foi justamente o oposto que eu fui. Eu fui para a parte de gerir, de colocar, de documentação, de pessoas. Então, assim, é totalmente diferente. Mas, assim, isso hoje me tornou uma profissional muito mais completa. Porque eu sei como é que faz a planta e eu sei como é que faz para botar gente para morar. Então... A venda, né? Exato. Não, com certeza. E, Aline, eu queria também que você apresentasse hoje para o nosso público o Sol Nascente. O Sol Nascente de quem veio de lá e que as pessoas do Sol Nascente, como que é o Sol Nascente? Tem, né, saiu até reportagem há pouco, que é uma das maiores favelas, né, do Brasil. Só que é uma favela um pouquinho diferente das favelas comuns. É legal que você tem a formação de arquitetura, você vai... Né? Não é uma favela igual às demais. Conta um pouco do Sol Nascente, como são as pessoas aí no Sol Nascente, quais são as diferenças que você já observa entre o Sol Nascente e outras favelas? Vamos lá. Sol Nascente é a maior favela da América Latina, favela vertical, é a maior do Brasil, ultrapassou a Rocinha em número de habitantes. O último censo do IBGE, 242 mil habitantes dentro do Sol Nascente Pôr do Sol, né? É a RA que tem 3 anos que foi formada, mas ela existe toda a problemática de uma favela, apesar de não ser uma favela inclinada, que essa é a maior diferença. Mas a gente não tem serviço de CEP, agora em alguns locais que está chegando o esgoto, a água já tem. A água tem um programa da casa chamado Água Legal, que atende já 95, 96% do Sol Nascente já tem água, da CAESB não é mais poço artesiano. Então, assim, questão de segurança, a questão da acessibilidade e principalmente a questão do preconceito. As pessoas acham que por morar, às vezes, numa periferia, a pessoa não é capaz. Aqui em Brasília, a gente tem essa distância social muito grande. Hoje eu consigo transitar nos 2 mundos. E por isso a gente tem essa proposta dentro da Fessona do quê? De levar o metaverso. É mostrar que, de fato, a favela é potência, é mostrar para as pessoas que não é porque elas moram numa periferia, que não é tão periferia assim, que elas não são capazes de produzir, que elas são inferiores. É um trabalho de mente, é um trabalho de metanoia mesmo, é você transformar a mente das pessoas.
E é isso que a gente tem buscado fazer dia após dia, né? Você olhar e falar assim, você pode. Como a gente fez com as meninas. No nosso jantar solidário que acontecerá, as meninas que formaram no curso, elas vão fazer a sobremesa. A gente fez a parceria com o Buffet Castro e eles contrataram elas. Então, elas vão estar participando da produção da comida também. A Mari tá até falando aqui, o sol nascente é um potencial gigante. Sol nascente é potência. Então, assim, a favela ela é potência e a gente precisa mostrar isso. O G10 Favela, junto com a FESONA, quer transformar isso, é mostrar a realidade de Brasília, não só o sol nascente, mas como a gente atua também na estrutural, em alguns locais da Santa Maria, dentro da Vicente Pires, lá na São José. A gente é potência. E a gente precisa mostrar isso. Então, assim, é mostrar que tem valor, sabe? Que o trabalho tem valor. Então, assim, no Brasil inteiro, hoje, com a atuação do G10 Favelas, tem tido a oportunidade de mostrar isso. Você sabe quanto a favela ela gera de renda por ano no Brasil? 8,8 bilhões de reais. É o PIB maior do que muitos países da América Latina. Então, olha o tamanho dessa potência. E se a gente investir em empreendedores, a gente investir e capacitar pessoas, esse número ele pode dobrar. Com certeza. E é esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. E eu considero até pelos desafios de vida ser bem maior, né? Tá aí o potencial. Vence um dia após o outro, né? Isso. E grande parte das mulheres, mulheres guerreiras existem no sol nascente. No sol nascente, com certeza. Inclusive, as mulheres são grande parte das chefes de família, né, Aline? Isso. O nosso público, apesar... A gente acaba sempre tratando mais para mulheres, porque, assim, nosso público hoje, dentro da FESONA, 90% mulheres. 90%. E dessas 90%, 70% são chefes de família. Que precisam levar o sustento. E a gente fica muito honrado, sabe, de poder oferecer isso, cada dia a gente busca. Eu até brinco e falo assim, tem dia que tá tão difícil que eu falo assim, gente, eu tô arrumando confusão pra minha vida. Essas confusões não era nem minha e eu tô arrumando. Mas isso é muito gratificante, você ver uma mulher que vivia num relacionamento abusivo, que sofria abuso, que sofria agressão. E ela consegue transformar a mente dela, ela vê que ela é capaz, ela consegue ir lá e trabalhar e ela sair daquela situação. A gente tem inúmeros casos, inúmeras histórias de sucesso, histórias de mulheres que se superaram de uma maneira ao ponto de dar o grito de liberdade e não aceitar mais viver aquilo ali. E de pessoas que lutam diariamente para mudar a realidade. De pessoas que não querem mais viver de uma cesta básica. Elas querem ser as pessoas que doam para quem precisa. E é esse o desafio e é isso que a gente tem buscado todos os dias para fazer. Pois é, então não é porque a pessoa mora num lugar, numa periferia, numa favela, que isso vai desqualificá-la, né? Sim. Então, com certeza. Inclusive, assim, comentar o Gabriel, que faz a produção do programa do Pensando Brasília. O Gabriel é projeto de favela e ele fala isso com muito orgulho. Sim. Então, o audiovisual veio aí e ele é uma potência no trabalho que ele faz, né? Helena, basicamente é isso. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar. Eu moro no Sol Nascente. Eu moro na Ceilândia. Né? Porque Sol Nascente se separou da Ceilândia tem 3 anos, mas ainda é uma linha imaginária que divide um dos dois. Eu vou te falar com sinceridade, eu tenho muito orgulho de morar na Ceilândia. Já tive inúmeras oportunidades de sair e eu optei por ficar. Eu gosto de morar aqui. Eu me sinto bem morando aqui. E por morar aqui, isso aqui não me impede de dar voos altos e de pensar alto e de conquistar e buscar coisas altas. E é isso que as pessoas têm que ter orgulho de onde vivem. Orgulho das origens e de onde saíram. E comentar que o Sol Nascente faz parte de Brasília, tá? Isso é muito importante, porque a gente até tem visto ultimamente alguns ataques a Brasília, né? Como se Brasília fosse apenas um lugar tombado, que não é. Não. Aqui existem muito mais pessoas que moram muito aqui, mais. Que dependem dessa economia. Então, tratar a gente que nasceu aqui, seja em Samambaia, Ceilândia, Santa Maria, todos
todos nós somos um só, Sim. né? Então, a gente até comentou um pouco isso, né? Eu te perguntei, né? Eu e a Aline, a gente conversando pessoalmente, eu falei, Aline, vocês também se sentem parte de Brasília? Como que é? Aí até a Érica no dia falou que também tem a questão das regiões onde mora, né? Isso. Não, completamente isso. Entender que a gente faz parte de um centro administrativo que detém todo o poder do país, daqui que sai e ramifica. Então, assim, precisa desse olhar, que de fato Brasília não é só o centro, não é o centro administrativo. Até mesmo porque o centro administrativo ele é muito pequeno em relação à dimensão e à plenitude de Brasília dos brasilienses. Porque muitos que moram no plano, muitas vezes não são nem de Brasília. São o quê? São pessoas que vêm trabalhar, que trabalham em ministérios, trabalham no Senado, na Câmara, ficam aqui de terça a quinta-feira e vão embora. Então, assim, a gente fica. A gente é daqui. Acredito ser brasiliense também, nasceu aqui, né? É. Só comentar, Aline, só fazer um comentário, agradecer a participação da Janete Gontijo, que está aqui nos assistindo, outra mulher de fibra, que trabalha aí em prol de todos. Então, assim, agradecer a admiração aí dela. Gosto muito. Beijo grande, Janete. Semana passada eu falei com ela e falei que eu sempre comento com a minha mãe, que ela é um exemplo para mim, ela é uma inspiração, porque assim, nos conhecemos dentro do movimento habitacional e a Janete, ela teve uma visão de águia, de empreendedora e uma mulher admirável. Eu admiro a Janete demais da conta. Uma pessoa que passou fome, passou superação e está onde está realmente, não tem como não admirar, né? E eu acho que a história da Janete é mostrar que é possível, né, Aline? É possível. A gente, às vezes, se vê ali no buraco e falar... Eu tinha um colega que ele falava assim, do buraco você não sai mais. Assim, então, para baixo você não vai. Então, fica tranquila, resolve ali no buraco e aí agora é só subir, é só subir. E realmente é a vida. Tem hora que é olhar para cima e vamos subir. Né? Acontece situações na vida da gente que aí, de fato, é escolha. Ou você morre dentro do buraco, ou você cava para subir. Então, assim, é cavar para subir. Acho que se for para morrer, pelo menos morra num lugar plano e bonito. Não morra no buraco. Esse é meu pensamento. Mas a gente falou que a gente está fazendo ela chorar. Mas me conta assim... Janete vai estar lá terça-feira, viu? Eba! Eu também vou estar. Me conta um pouco desse evento. Me conta sobre o G10. Você já comentou um pouquinho aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o G10, mais favelas. E sobre esse evento, você já falou que vai ter uma arrecadação, né, para realizar uma cozinha. Mas como é que vai ser esse evento? Quando vai ser? Qual horário? Beleza. G10 mais favelas. Começou como G10 favelas, a junção das 10 maiores favelas do país, porque assim como G7, G8, que é um bloco econômico de potência, o Gilson Rodrigues, que é o presidente fundador, ele falou, vamos formar o bloco das 10 maiores favelas e vamos mostrar que é potência, justamente por isso. Para mostrar que na favela a gente não é tadinho, a gente é capaz. A gente busca oportunidades para mostrar isso. Então foi formado, minha mãe é uma das fundadoras também, estava lá presente, né? Ela é a diretora, é a presidente aqui em Brasília. E aí o G10 ele faz um jantar beneficente em cada estado que ele tem atuação. E chegou a vez de Brasília, é o primeiro jantar aqui em Brasília. E nós vamos fazer esse jantar para arrecadar fundos para a construção da cozinha, como foi falado. O jantar vai acontecer na SCAD, no Centro de Convenções Milênio, no dia 6/6, às 19h30. A gente ainda tem algumas vagas. Várias pessoas já confirmaram, né? Já. A gente tem a confirmação do vice-presidente, a gente tem a confirmação da ministra Aniele Franco, que é uma das nossas madrinhas. A gente tem a confirmação da Ju, da Moto Week, que também é uma das nossas madrinhas. A gente tem a confirmação da Helena Pérez, conhece? Conheço. Érica Filipe, nos juntou. Érica Filipe, Renata Aguiar, Fábio Félix, Di Ribeiro, que vai ser a nossa atração musical. Vai ter o Renato Rosas do Pará, que vai estar junto com a banda aqui de Brasília, Ensaio Geral, fazendo um carimbó com samba para animar a nossa noite. Pois é. Então,
assim, gente, se vocês estão a fim de ir, ainda dá tempo de comprar. Hoje é domingo, terça tá aí, então ainda dá tempo. Peraí que eu tenho uma surpresinha na live. Ei! Rápida, rápida. Oi! Oi! Como é que você tá? A gente vai se ver pessoalmente terça-feira. Ela falou que tá de camisola, tá? Tô aqui na casa dela, a gente chegou agora da rua. Mas ela vai estar maravilhosa. Vem aqui falar um pouco com a gente também. Mãe, vem cá falar um pouquinho aqui. Coloque. A Janete a gente falando que vai estar. A Janete falou que vai estar. Vai. Oi, Helena, tudo bom? Satisfação em revê-la. Como é que você tá? Tudo ótimo. Tudo, muito bom, muita correria, mas é muito gratificante. A Janete tá falando com vocês. A Janete? Ela vai estar lá. Tamo juntos, viu, Janete? Tô te aguardando lá, terça-feira. Também, Helena. Maravilhoso e parabéns pelo trabalho. E só agradecer por esse trabalho maravilhoso que você faz. Mostrar que a gente que é mulher, a gente pode muito mais além, a gente não tem noção Sim. de como nós somos fortes, né? Verdade. Todas nós podemos, né, chegar, é o que eu falo muito para as pessoas, né? A gente tem que ter foco, fé e perseverança que a gente chega. Com certeza. Viu? Tá. Beijo, beijo. E falar que não é só também a mulher em vulnerabilidade. Às vezes a mulher ela quer se qualificar para fazer um complemento da renda familiar, né? Porque hoje a situação econômica está complicada, às vezes um recurso só não vai suprir. Mas, gente, se vocês souberem o poder que nós mulheres temos, ninguém segurava a gente, viu? Ninguém segurava a gente. Nós podemos. Nós podemos. Beijo, gente. Beijo. Ela falou que a gente pegou ela no lar pra falar. O bom é assim, é espontâneo. Gente, essa é a responsável pela persona que nasceu. E como, Aline, conta uma curiosidade, como que era ter a persona na sua casa e esse projeto nunca, como é que foi para você? Cara, era surreal, porque foi assim. Minha mãe, ela criou e tudo. E aí a gente foi e mudou e começou a construir a nossa casa. E até então era num lugar separado. E aí minha mãe, não, vou trazer pra cá, tô pagando aluguel. E aí dividiu, o terreno era 1.000 metros, ela, 500 é a casa, 500 é a federação. Até aí tudo certo. Dividiu, fez a federação. 4 meses, 5 meses depois, aí ela, vou fazer outra casa. Aí pegou e fez outra casa. Desmanchou a casa maior. E fez de projeto. E assim, o fluxo de gente o tempo todo, e aí eu sempre brigando, sempre fui achada. Falava, não, tem que ter separação, tem que ter separação. Mas hoje as pessoas sentem muita falta, porque hoje minha mãe já não mora mais lá. Tudo é projeto, não teve como mais. Mas assim, cansou à noite, acontecer alguma coisa, a gente correr, ter que socorrer alguém. A gente sempre foi o ponto de referência, o ponto de socorro das pessoas ali. Então elas sabiam que batendo ali, elas iam conseguir o atendimento. Gente, hoje... só a pedir desculpa, Aline, aqui a Rebeca fez muito projeto lá para adaptação. Oi, tudo bom? Aline. Prazer, Aline. Prazer, Rebeca. Desculpa, Aline, só porque eu tô hoje na casa do meu irmão aí. Tranquilo. Então, assim, hoje as pessoas sentem falta, mas assim, ao mesmo tempo era muito gratificante você saber que você é o ponto de apoio, mas às vezes era a questão da privacidade. Então eu xaropava um pouquinho, eu brigava um pouquinho, mas a gente cresceu dentro disso, sabe? Minha mãe, ela ensinou tanto a mim quanto meu irmão essa situação. Você tem que ajudar o próximo. Então a gente cresceu vendo o exemplo dentro de casa. A palavra, ela convence, mas o exemplo, ela arrasta. Então, assim, se hoje eu tô aqui, tô trabalhando lado a lado com minha mãe, é porque eu tive um exemplo de uma grande mulher que eu me espelho. E eu falei, crescer, eu quero ser igual. Então, deixa eu aprender mais um pouquinho de perto com ela. Com certeza, né? E a gente, né, aproveitar nossas mães enquanto elas estão vivas, né? Podendo nos passar todo o aprendizado, né? E Aline, me fala aqui. Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. O que você mais gosta no sol nascente? De verdade? De verdade. De verdade, de verdade? A alegria das pessoas. Que mesmo na simplicidade, mesmo muitas vezes não tendo aquilo que a gente julga
ser o mais importante, elas têm aquilo que é mais importante, aquilo que o dinheiro não compra. Elas têm alegria, elas têm muita questão da doação, é muito sincero, sabe? A senhorinha que chega para você e fala assim, ô minha filha, eu pensei em você e trouxe aqui um pedaço de bolo. Eu fiz um artesanato para você. Ou então chega e te dá um abraço, você sente a sinceridade daquilo ali. Aquele calor humano, aquele aconchego que é real, que é de verdade. Coisa que muitas vezes, às vezes, numa condição social mais alta, você não tem. Você tem esse distanciamento, as pessoas não se achegam. Então, eu gosto desse calor, desse aconchego, dessa verdade. Às vezes, o pouco que tem quer doar, né? Quer doar para o outro. Só para você ter ideia, ano passado, nas enchentes que tiveram no Brasil, foram muitas. E aí a gente mobilizou para poder levar para outros estados água, alimento. E aí a maior parte das doações que a gente conseguiu foram dos próprios moradores, que mesmo saindo de uma pandemia, não tendo tanta coisa, eles levavam. Aí eu não posso levar, mas eu levava um cuscuz, levava um arroz, um feijão, um açúcar, para ajudar o próximo. E isso é o que, sabe, é o que faz sentido. Com certeza. E me conta o que você acha que o Sol Nascente hoje precisa melhorar, e vamos pensar, realmente não tem como sair da infraestrutura, né? Da oportunidade. O que você acha que o Sol Nascente precisa melhorar? Então, hoje o Sol Nascente ele precisa, de fato, concluir as obras de infraestrutura, né? Porque é uma forma digna da pessoa poder ter um CEP. A gente tem um trabalho na Funciona que chama Favela Express, que é uma iniciativa G10. Como é que ela funciona? As pessoas aqui no Sol Nascente não têm CEP, então elas não podem comprar e receber em casa. Então, através do Favela Express, eles compram. A gente tem parceria com as lojas americanas, Casas Bahia. Eles compram. E aí eles mandam lá para a federação, a gente contrata os motoboys e entregam na porta. Então, através disso, a gente começou a trazer um pouco de dignidade para as pessoas e trabalhar o e-commerce dentro do Sol Nascente. Mas, assim, o que precisa mesmo é consolidar isso, sabe? É consolidar para que as pessoas elas possam ligar. Eu vou pedir um Uber. E o Uber chegue na casa delas. Independente do horário, porque aqui tem um determinado horário que não tem mais. Você pode tentar que todas as corridas vão ser canceladas pelo fator da segurança, pelo fator que tem muitas ruas que ainda não estão asfaltadas, então eles não querem entrar para não sujar o carro, para não estragar. Então isso falta, sabe? O governo, o Estado trazer, de fato, a infraestrutura que precisa, que os impostos são arrecadados para isso, para que as pessoas elas tenham a dignidade delas. E possam falar, eu moro aqui, mas eu moro num local legal. Isso é serviços básicos, como Sim. Hoje qualquer pessoa vai lá, e isso não é possível para algumas pessoas que moram no Sol Nascente. Sol Nascente precisa urgentemente de escola. Sol Nascente não tem um ensino fundamental, um ensino médio. Então, as crianças elas têm que sair, os jovens têm que sair do Sol Nascente para ir para as escolas na Ceilândia. Então, assim, precisa disso. Precisa de ter mais unidade de atendimento de saúde, né? Precisa ter uma delegacia, um batalhão policial, porque só o batalhão da Ceilândia é pouco contingente para conseguir dar conta do trabalho. É muito grande. O Sol Nascente é muito grande. Porque é Sol Nascente e Pôr do Sol. São duas cidades que formaram uma região administrativa só. Então, assim, precisa disso. Não, com certeza, né? E eu acho que a gente ter essa curiosidade. Tem muita gente que às vezes tem preconceito e nunca nem quer pisou lá, não sabe nem como é que Sim, não sabem o que é. Eu vou te falar, sou moradora da Ceilândia desde quando nasci. Nunca fui assaltada. Então, assim, eu não posso falar que é uma realidade que eu vivenciei. Então, não é tão perigoso assim quanto se pensa. É muito mais o estigma do que, de fato, a realidade. Tem uma história muito engraçada, a gente vê que não é só lá no Sol Nascente. Teve uma vez, o meu marido tem uma indústria em Lusiânia, e aí, enfim, o Rodrigo estava morando lá, a gente no início do namoro, eu peguei um Uber para ir para Lusiânia. Aí, nisso, veio uma colega pedindo carona, ela morava no Ingá, no Jardim Ingá. Aí tô eu e ela lá, pegando a BR, o motorista já começou a ficar apreensivo, porque eu pedi para ele parar rápido, só ali na avenida para deixá-la no lugar, né? No Jardim Ingá. Uhum. Aí ele foi, não, mas aqui não é muito perigoso.
E aí ela falou, não, aqui não é nada perigoso, assim, meu marido morreu assassinado, mas aqui é super tranquilo. E o cara foi ficando ainda mais tenso. E aí eu achei que, assim, não, foi, eu e ela, né, a gente achando graça da situação, tanto que ele estava tenso, e a gente ali super tranquilo, etc. Esse estigma, né? Ah, é perigoso, aí a pessoa já não quer prestar o serviço naquela região, né? Enfim, são situações. Sim. Mas é isso. Desculpa, Aline, fala. Não. Mas é isso, assim, às vezes é muito mais o preconceito da pessoa que vê de fora, em casos, não vou falar casos isolados, porque existe sim a criminalidade, existe a violência, existe o tráfico, né? Existe questão de briga de gangue, mas é muito mais a questão do preconceito do que de fato é de verdade. Então, assim, para a pessoa falar, eu acho que no mínimo, deveria conhecer. É igual aqui em casa. Cresci com esse lema. Ah, não como isso. Não, peraí. Antes de você falar que você não come, você vai experimentar primeiro. Então, para você falar que você não gosta, você tem que saber. Para você falar que é uma coisa, você tem que conhecer. Não só o que a TV fala, mas de fato a realidade. Gente, isso conheço o Sol Nascente, conheço a Ceilândia. E vamos só comentar que eu compro muita roupa para Maria Verônica e para Maria Angélica em Ceilândia. Eu gosto disso. E tem algumas lojas lá que eu acho peça muito similar a que eu acharia no plano, só que bem mais barato. Então eu vou lá, a parte de Ceilândia é maravilhosa, tão boa quanto a da Guatinga, né? Então falar desse comércio aí, de Ceilândia, e bom. A Ceilândia hoje, né, Sol Nascente Ceilândia, é um local que, particularmente, se eu não tivesse reuniões, não tivesse situações para resolver no plano, tudo que eu preciso eu acho aqui. Eu não preciso me deslocar daqui para poder achar alguma coisa em outra região administrativa. Então, por isso que eu te falei, eu tenho muito orgulho de morar aqui, eu gosto de morar aqui, eu gosto de verdade. Tive já a oportunidade de morar em vários locais do DF, morar fora de Brasília, mas optei por ficar dentro do meu quadradinho. Eu gosto daqui. E eu quero ver muito isso crescendo. Meu objetivo é, se hoje a gente já é considerado potência, espera daqui mais uns 2 anos que você vai ver a gente voando. E eu tenho certeza disso, porque eu sei lá atrás, olha onde vocês já estão. Como a minha amiga Lu, né? Ela é uma pessoa assim, fundamental na minha vida. E como ela sempre fala pra mim, foguete não tem ré, e a borboleta, depois que ela voa, ela nunca mais volta a ser casulo. Ela nunca mais se rasteja. Então, vamos embora. A gente agora já não tá mais dentro do casulo, a gente agora tá voando. Então, a gente vai voar muito mais. Amém. Essa é a ideia e a perspectiva. Só comentar uma coisa que você falou da questão da quantidade de creche hoje que falta. Falar que esse é outro serviço que a Fessona oferece. Então, assim, a mulher vai num processo de qualificação, ela tem um filho, dá para deixar ali seu filho com alguém. Então, ela consegue fazer essas duas coisas. Mas comentar, gente, que é muito importante. Não adianta falar de inclusão, né? Incluir a mulher no mercado de trabalho e não colocar creche, não colocar escola. Como é que a gente vai fazer com as nossas crianças? Isso é uma necessidade. Tem 2 creches no Sol Nascente, é necessário ter mais, porque a fila de espera é muito grande. A gente teve essa preocupação porque muitas queriam fazer os cursos, mas não, de fato, ou a criança não está em idade escolar, ou o horário do curso que ela queria disponível não tinha, a criança não estava na escola. Então, a gente teve uma preocupação de ter uma pedagoga e ter 2 auxiliares de creche para poder, enquanto a mãe está tendo o curso, a criança está sendo cuidada, ela está tendo ali uma orientação pedagógica, ela está tendo brincadeiras que vão estimular a coordenação motora. Então, a gente tem essa preocupação para que a mãe ela possa ter um momento ali que ela possa aprender, porque, de fato, ela precisa ter total concentração para que ela se torne uma profissional de sucesso. Então, isso aí foi uma preocupação. E outra preocupação que a gente tem, na verdade, é a saúde mental. Então, por isso a gente tem hoje 2 psicólogas que atuam, que estão ali para prestar total assistência a mães, a crianças, porque é uma necessidade. Problema mental, né, doenças
depressão, essas coisas não são só para quem é da classe alta. Atinge também a classe, né? Classe mais baixa. Atinge a todos. Então, é uma necessidade de todos. Todos precisam de um tratamento. Então, assim, a gente tem essa preocupação. Não, e outra coisa, né? Questões mentais não só também vão tá, né? O alcoólatra, ele não necessariamente é de um poder aquisitivo menor. Ele também pode estar... Então, assim, doença mental não escolhe classe social. Não escolhe. Né? Não escolhe. E situações, às vezes, da vida, elas te levam a isso. Eu tive depressão ano passado, perdi o meu filho. Então, assim, foi um choque muito grande. Passei por um processo muito difícil. Tive vontade de cometer suicídio algumas vezes e precisei de ajuda. E, assim, me fez muito bem ter isso. Então, é mais uma coisa que é a realidade, né? Que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, por isso a gente teve essa preocupação. Hoje a gente também conta com atendimento psicológico. Parabéns pela sua superação. Eu imagino que não deva ter sido fácil perder um filho, né? E você tá aqui ainda mais guerreira, né? Ainda mais forte e eu vejo com mais vontade de fazer. Né? Sim, porque principalmente eu relutei muito tempo para trabalhar com isso. Apesar de sempre ajudar, de sempre estar perto, mas eu sempre tive uma relutância. E tanto eu quanto meu irmão. Tanto que meu irmão hoje segue outra carreira, né? Não está mais morando em Brasília e tudo. E minha mãe olhava para o meu filho e falava assim, é o sucessor. É o sucessor, é o que veio para ser o sucessor. Então, quando o Matheus partiu, uma que eu tive uma experiência muito grande, me motivou. Em breve nós teremos o Instituto do Matheus, né? Uma coisa que eu tenho me dedicado muito, tá saindo do papel. Depois a gente marca outra coisa. Meio que caiu a ficha, que na verdade eu precisava me posicionar naquilo que era o propósito de Deus para minha vida, que eu sempre fugi. Então, é isso que eu tenho feito hoje, sabe? Então, depois do Matheus, tem uma Aline antes do Matheus e uma Aline depois do Matheus. E a Aline depois do Matheus entendeu o local dela. Eu entendi que eu não vim nesse mundo apenas por mim. Eu entendi que eu tenho um propósito. E eu tenho a oportunidade hoje de ter um pouquinho de voz, sabe? Eu tenho a oportunidade de poder fazer um pouco pelo meu semelhante. Então, eu tenho que pegar isso que eu ganhei e transformar naquilo que precisa para os outros. Que legal. E que você consiga. Estamos para a parte, agora já indo para a parte final da nossa live. Queria que você fizesse as considerações finais da nossa live. Gente, foi um prazer estar com vocês. Helena, você é uma querida. Como eu te falei, nossa vida voltou a se reencontrar depois de um ciclo, né, de 5 anos. E é para um propósito. Muitas coisas eu acredito que a nossa parceria ela vai fluir. Não só profissionalmente, mas eu acredito que tem algo aí. Até minha mãe falou assim, é engraçado, rodou, e a gente se reencontrou porque tem algo ainda que nós precisamos fazer. E eu queria convidar, gente, vocês para estar conosco. As vagas estão acabando do jantar. Corre que ainda dá tempo. Vai ser uma festa muito bacana, em prol da solidariedade. E fora que boa comida, boa bebida, um evento diferente, né? Então vai ser um prazer receber vocês com a gente. E Brasília merece sediar um evento como esse. Aline, concordo com você, viu? Eu acho que se a gente se encontrou, a gente já passou ali por uma superação com muito pouco, tivemos um êxito e eu tenho certeza que esse propósito vai ser muito maior. Naquele dia que eu te encontrei, quando a gente conversou, eu fiquei toda arrepiada. Só a gente sabe a troca diária, né? Então, só agradecer você, sua mãe, por todo esse carinho, por todo esse trabalho que vocês fazem para a sociedade. Mandar um beijo grande para todo mundo que mora no Sol Nascente, no Pôr do Sol, em Ceilândia, Samambaia também, que é a minha cidade cativa. E um beijo grande para todos vocês. Muito obrigada. Terça-feira estarei lá no nosso baile. Combinado. Tchau. Um beijo. Beijão. Tchau, gente. Tchau.